Você não tem ideia do poder de uma boa investigação. Quer saber sobre o que eu estou falando? Vem comigo. Fala guerreiros, professor Lego Fontes na área, sempre trazendo conteúdo relevante para que você possa transformar a redação em uma arma letal para conseguir a realização do sonho, a sua aprovação. Bom, olha só, um erro que os guerreiros cometem de maneira costumaz é, ao adentrar em um projeto de aprovação, e aí é claro, pensar no curso que vai fazer, pensar no tipo de concurso, na prova, na banca que vai fazer, é não fazer um processo de investigação anterior ao estudo. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você vai fazer o Enem. É preciso que você saiba todos os detalhes, não apenas de como a prova é elaborada, o histórico da banca, a maneira como a banca costuma cobrar as questões, a redação, enfim, todos esses meandros, esses detalhes, faz com que sua preparação seja absolutamente específica. Eu percebo que alguns guerreiros, quando escolhem uma carreira, escolhem a prova que vai fazer, não têm a mínima noção de qual é o formato daquela prova, de como é que funciona aquela banca, de todos os processos que envolvem aí essa ideia de estudante profissional. Inclusive eu tenho um vídeo, tá lá embaixo no canal, você pode dar uma stalkeada aí para achar esse vídeo estudante profissional. E que, aliás, é uma dica muito importante para que você realmente encare os estudos como a sua primeira profissão ou a segunda. Então é preciso que você entenda que essa profissionalização dos estudos perpassa por uma investigação séria, não apenas da banca, mas de tudo aquilo que compõe a prova. Bom, eu aqui citei o exemplo do Enem, mas nós podemos citar o exemplo de várias bancas porque elas são diferentes entre si. Vamos lá, as principais bancas do Brasil: Sebrasp, FGV, FCC, Sesgran-Rio. Aqui no caso do estado da Bahia, a Consultec, uma banca muito forte. Então você tem as grandes bancas, a IBFC, que elabora concursos aqui no estado da Bahia, a VUNESP lá em São Paulo. Então você tem uma pleiade de bancas e que elas são diferentes, não apenas no formato das questões, e como aqui no canal nós falamos prioritariamente de redação. Então é claro que você deve compreender que essas bancas têm um formato de prova discursiva distinto. Eu citei aqui a Sebrasp no início. A Sebrasp, por exemplo, costuma cobrar dissertações expositivas, e que é um formato bem diferente não tão diferente, mas diferente, por exemplo, da dissertação argumentativa que é cobrada na maioria dos concursos. Por exemplo, o concurso da Polícia Civil da Bahia cobra um outro gênero textual, que é o estudo de caso. Você tem outras provas que cobram questões discursivas, como é o caso da FCC aqui, por exemplo, no concurso para professor do estado aqui da Bahia. Então, assim, você tem uma variedade, por exemplo, de tipos e gêneros textuais que são cobrados de maneira diferente. Se você não tiver realmente o entendimento de qual é o tipo ou gênero textual cobrado na prova que você vai fazer, provavelmente você vai ter problemas e vai ter surpresas na hora da prova. E é claro, a preparação em alto nível, ela reduz essa possibilidade de surpresas. Um outro detalhe importante e que muita gente não se atenta é que cada banca tem um formato de proposta de redação. Algumas bancas têm um formato de coletânea e comando de proposta, que é o caso do Enem, que geralmente são 3, 4, 5 textos de apoio até. Ou você tem uma prova, por exemplo, que é o caso da prova PRF, em que os textos de apoio, geralmente 1 ou 2 e muito curtos, né? São textos geralmente informativos. Você tem, por exemplo, prova de oficial ou prova para oficial aspirante da PMBA, em que a banca é a UNEB, que os textos de apoio são informativos e geralmente bem curtos, porque são 3 temas em que o candidato escolhe um. Então, perceba que são formatos distintos dentro da proposta, a maneira como a banca costuma cobrar, e o comando de proposta também, em que as bancas cobram de maneira distinta. Por exemplo, o formato de comando de frase temática do Enem, geralmente é o tema, né, um problema, geralmente de fundo social, em que a tese que vai ser elaborada é uma tese de confirmação. Alguns vestibulares, por exemplo, costumam cobrar temas polêmicos em que você tem que se posicionar dentro de 2 possibilidades. O Enem não costuma cobrar temas polêmicos, por exemplo. Eu já vi muita gente falando, pode cair um tema sobre aborto, sobre pena de morte. Cara, o Enem não tem essa tradição. Entre 1998, quando foi a primeira edição do Enem, até 2021, né, essa marca temporal, até entre 2009 e 2021 foi quando o Enem mudou
para esse formato que temos hoje, nunca houve um tema polêmico. Esses temas que dividem opiniões, como por exemplo, como eu citei agora há pouco, pena de morte, prisão perpétua, liberação de drogas ilícitas. Então, esse tipo de tema não é tradicional desse tipo de prova, portanto, não há essa possibilidade, tendo em vista o histórico da prova. E isso é algo que você também tem que investigar. Então, nós falamos aqui do histórico da prova no que diz respeito à abordagem temática. Temos que lembrar desse histórico de prova de modo geral. Então, por exemplo, eu vou fazer a prova do Tribunal de Justiça, por exemplo, da Bahia. Então eu tenho que investigar o histórico da prova. Como é que ela costuma cobrar os temas? Que tipo de tema ela costuma cobrar? De que maneira esse tema é posto? Como é que funcionam os critérios de correção dessa banca? Então tudo isso tem que ser investigado. Por exemplo, tem muita gente que me diz assim, eu já fiz o Enem e a partir do Enem eu consigo fazer qualquer prova que envolva dissertação argumentativa. Não é bem assim. Eu tenho que adaptar aquilo que eu fiz no Enem, por exemplo, aos critérios de correção da banca que eu vou fazer. Isso também envolve um processo investigativo do barema de correção, de entender quais são os critérios de correção daquela banca, o que ela prioriza mais. Por exemplo, prova da Polícia Penal de Minas Gerais, foi elaborada pela banca Selecom, uma banca pouco tradicional, que elabora geralmente concursos muito mais voltados para o âmbito municipal, e que muita gente ficou apreensivo, foi um mistério, ou seja, que tipo de critério que ela vai cobrar? Qual é a referência de prova que eu tenho? Então, como eu sou profissional da área, fui fazer uma investigação a fundo, apesar que essa banca tinha poucas provas que desse subsídio para a gente elaborar, e aí eu achei provas de vestibulares dessa banca, comecei a elaborar os comandos em forma de pergunta, e esse comando acabou aparecendo na prova, tendo em vista a investigação que eu fiz anteriormente. Então, a investigação não é só por parte do aluno, mas também do profissional que vai te acompanhar para que ele possa te direcionar dentro daquilo que vai estar na prova, dentro daquilo que vai, evidentemente, aparecer no dia da prova. Então, é muito importante que haja investigação da banca, da própria instituição, do tipo de comando de proposta e do tipo de proposta que a banca costuma abordar, os temas que essa banca costuma trazer, se são temas direcionados para a área específica ou se são temas mais genéricos. Então, é preciso que a gente entenda o funcionamento, inclusive de tendências de temas de redação que aparecem ano a ano. Por exemplo, do ano passado para cá, nós temos aí os eixos minorias, meio ambiente, tecnologia como eixos temáticos muito fortes. Isso são tendências de banca. Então, toda essa investigação, ela deve ser feita para que sua preparação seja de alto nível. Então, guerreiros, eu faço um alerta. Investigue muito bem, não apenas a banca e tudo que eu citei agora há pouco, mas os profissionais que vão te acompanhar. Se eles realmente têm compromisso com a sua aprovação, se eles realmente fazem esse processo de elaboração de material absolutamente atualizado. Então é preciso que você veja se o profissional que vai te acompanhar tem esse comprometimento para que você possa realmente fazer simulados e ter um material e uma preparação que seja absolutamente compatível com a banca e com a prova que você vai fazer. Afinal de contas, guerreiros, a vida do estudante ela não é fácil, o percurso ele é muito complexo, nós pensamos em desistir diversas vezes, então para que a gente consiga fazer a preparação adequada é preciso acompanhar absolutamente tudo e por vezes um detalhe pode fazer diferença entre ser aprovado e estudar mais um ano. Então investigue tudo, banca, instituição, prova, absolutamente tudo, inclusive o profissional que vai te acompanhar para que realmente você perceba o nível de comprometimento que ele tem com a sua preparação, o nível de material que ele elabora para que você possa ser melhor acompanhado. Só nesse tocante para a gente fechar esse nosso papo, na minha última preparação para a prova PRF, eu tive todo o cuidado de elaborar não apenas propostas no formato Sebrasp, que são atualizadas, exclusivas e autorais, mas eu tive o cuidado de elaborar inclusive os padrões de resposta que a Sebrasp disponibiliza. Então eu tive esse cuidado justamente porque é necessário que o meu aluno tenha acesso ao material realmente que tem a maior possibilidade de estar naquela prova. É claro que a Sebrasp facilita bastante porque ela tem um formato muito ímpar, né? Então é bem linear, você tem aí um histórico de provas bem grande para investigar. Mas eu tive esse cuidado de elaborar não apenas a proposta de simulado, mas os padrões de resposta. E é claro, a preparação ela foi absolutamente exitosa nesse sentido,
porque os alunos, ao chegar na prova, não sentiram nenhum tipo de dificuldade, porque a preparação tinha sido feita, graças a Deus, da maneira certa. E isso me deixa muito contente quando eu recebo os feedbacks, porque eles percebem o nível de comprometimento, que é como eu digo, se o guerreiro me escolhe para ajudá-lo na preparação, é porque realmente ele confia não apenas no meu trabalho, mas em mim como ser humano. Então, a minha obrigação nesse sentido é dar a ele o melhor. E o melhor que eu posso fazer é trabalhar incessantemente para que a aprovação aconteça. Então, se você quer material grátis todo dia, tá aqui embaixo o link do grupo Caderno de Registro do Guerreiro no Telegram. Tem sugestões temáticas todos os dias, áudio de como aquelas sugestões podem estar nas provas, temas de redação que caem nas provas mais atualizadas, material para que você possa escrever e cumprir a missão de produzir a melhor redação da sua vida. Beleza? Um abraço a todos e vamos sempre para cima deles. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o conteúdo e fazer com que esse vídeo chegue a maior número de pessoas. Beleza? Agora sim, vamos para cima deles.